Mas agora, Dani, a gente vai falar de um assunto muito importante que merece toda a nossa atenção. Estudos mostram, gente, que cerca de 40% dos profissionais convivem com altos níveis de estresse no trabalho e podem desenvolver a síndrome de burnout. É isso mesmo. Uma década atrás, a jornada de trabalho costumava terminar no final do expediente, né? Mas com a popularização dos smartphones e o surgimento dos dispositivos de trocas de mensagens instantâneas, esse cenário mudou completamente. E está cada vez mais difícil de se desconectar da lista de tarefas profissionais. Verdade. Né, Quantas vezes nós vamos até para nossas férias e lá na praia a gente está resolvendo o problema do trabalho? Gente, a leitura de um simples e-mail durante o jantar, ou até mesmo a revisão de um relatório momentos antes de dormir, por exemplo, inibem o descanso físico e mental das pessoas, contribuindo para o aumento desse estresse e da sensação de insatisfação profissional. E para conversar com a gente sobre as causas, os sintomas e os tratamentos da síndrome de burnout, a gente recebe agora, aqui no Mais Vida, a jornalista Isabela Camargo. Ela percebeu os primeiros sintomas em 2014 e teve que passar por diversas mudanças em sua carreira e agora se dedica a divulgar informações e conhecimentos sobre a síndrome. Isabela, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer recebê-la, viu? Privilégio meu. Obrigada. Tudo bem, Isabela? Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Boa noite, né, para vocês. Boa noite para todos do programa. Né, agora, eu também quem está nos assistindo. Eu quero começar pedindo para que você explique para a gente exatamente, já que você é uma especialista no assunto, Estou me tornando, né? A síndrome de burnout. Explica para a gente. É assim, Fábio, o burnout é um nome que é novo para uma síndrome antiga. Que eu costumo dizer, nossas mães tiveram estafa, nossos bisavós tiveram neurastenia. E aí, para a gente entender melhor o que isso significa, é como o bullying. Bullying é um problema novo? Não. É um problema velho. Na nossa época era o quê? Uma zoação, né? E o bullying é um nome que chegou há pouco tempo. Burnout é a mesma coisa. Então, a gente não pode já colocar uma barreira, nossa, que nome difícil. Não. Burn é de queima, out, queimar por fora. Mas, na verdade, o profissional, ele queima por dentro, porque por fora ele está ali firme, né, segurando o tchan, mas por dentro ele está absolutamente sem condições de continuar naquele modelo de vida, aquele modelo de trabalho. Então, a síndrome de burnout é um esgotamento emocional, físico e intelectual que o profissional tem dentro do trabalho. É totalmente diferente de um estresse ocasional, de um cansaço, de um esgotamento depois de um projeto, porque quando a gente ganha um projeto, você acaba se empenhando mais e às vezes dormindo menos, né? A gente sabe. Sim. O problema é quando a exceção vira regra. Então, no meu caso, foram 6 anos e meio trabalhando nos principais jornais da manhã na Rede Globo. Então, eu acordava meia-noite, 1 ou 2 da manhã. Eu e os médicos atribuíam o meu burnout a um horário que desorganizava todo o meu ciclo circadiano. Por quê? Porque só há 150 anos a gente está ampliando a nossa jornada por conta da luz elétrica. Se a gente não tivesse essa lâmpada, o programa nem poderia estar sendo feito, por exemplo. Entende? Ou seja, a gente está tentando adaptar o nosso corpo a um modelo de sociedade que só existe há 150 anos. E como vocês muito bem disseram, essa evolução tecnológica que não permite que a gente desligue, né? Ela tem interferido sim no nosso consumo mental. E isso vai acabar causando esse esgotamento. Além do horário da madrugada, que desorganizou todo o meu ciclo circadiano, o que você faz nas horas de trabalho é muito importante para se definir o burnout. Então, as pessoas me dizem assim, quem tem burnout não gosta de trabalhar? Pelo contrário, são pessoas que amam tanto o que fazem que acabam só usando a própria energia para trabalhar. E aí acabam abrindo mão da vida familiar, social, do lazer e todas as outras coisas que são necessárias para a gente manter o nosso corpo em equilíbrio e em paz. Você percebeu os primeiros sintomas lá em 2014, Sim. mas foi diagnosticada só em 2018. Sim. Como é que você percebeu esses sintomas e o que você teve que fazer para tentar driblar ali? Primeiro, Dani, eu acho curioso que nós vamos nos medicando ou automedicando para dar conta do trabalho. Quem aqui que está em casa, que não sofre de gastrite há muito tempo, levanta a mão.
né? Ó, aqui no estúdio algumas pessoas levantaram a mão, tá? Vou contar. Ou enxaquecas frequentes, ou outros tipos de dor. E aí você vai se medicando para dar conta daquele horário que, né? Ou do horário ou do que você tem que fazer. Não é normal você ter dor para trabalhar. E quando a gente fala do burnout, eu gosto também de colocar fibromialgia, dores na coluna, que são motivos de afastamento para inúmeros profissionais. Então, a gente tem que falar sobre as doenças ocupacionais de uma maneira com muito respeito e acolhimento, porque tem milhares de pessoas precisando de ajuda, sofrendo suas dores invisíveis. Não é? Então, eu comecei a sentir os sintomas em 2014, mas eu fui tratando tudo de forma isolada. Porque para mim era normal ter problemas gastrointestinais, depois cardiovasculares, depois, sabe aquela tremidinha assim no olho? Que a gente faz até piadinha, ai, meu olho tá tremendo. É um sinal que o seu corpo está emitindo, dizendo, tem alguma coisa errada. Depois disso, o que mais eu tive? Taquicardia, enjoos frequentes e eu comecei a ter algumas desorientações físicas. Sabe, tipo, onde eu tô, quem eu sou, por quê? Porque a intensidade das minhas horas de trabalho era tremenda. Eu acabava fazendo 3 jornais ao mesmo tempo. É como se vocês tivessem que apresentar 3 programas ao mesmo tempo. Né? Então, no meu caso, é tudo de improviso. Então, você tinha que fazer um jornal já pensando no próximo. De acordo com o espelho. O espelho, gente, são aquelas matérias, né, que os apresentadores vão falando. Então, essa intensidade aliada à madrugada, por 6 anos e meio, gerou uma estafa tremenda. Eu acabei tendo que tomar remédio para dormir e para acordar. Outros tipos de remédio, acumulando essas dores individuais, até que o corpo pega e fala assim, vamos parar? Vamos dar agora uma pausa? Porque desse jeito não vamos conseguir continuar. Então o corpo vai falando com a gente sabe. Só que ainda se ele falasse assim, tranquilo, tudo bem, né? Ele simplesmente para de funcionar, Mas né? você sabe, Dani, que o burnout, eu costumo dizer que não é o fim. Tanto que eu tô aqui, vocês não estão vendo nenhum parafuso cair, né? Tá tudo certo. O burnout, gente, é só um freio. É um freio que Deus te dá para você reavaliar a rota. Ninguém consegue fazer uma viagem, né, do ponto de partida ao ponto de chegada só acelerando. Tem hora que a gente tem que frear, tem hora que você tem que reduzir a marcha, senão você não vai conseguir chegar. Então isso é extremamente saudável e eu estou muito feliz nessa maratona depois que a OMS reconheceu a síndrome de burnout como uma doença ocupacional, para tirar essa conversa dos consultórios, para tirar o preconceito das pessoas que falar sobre o esgotamento profissional é falar sobre a atualização da sociedade. Faz sentido? Sim. Faz todo sentido. Aliás, além dos sintomas que você já citou, como que a gente tem um diagnóstico? Porque eu acredito que, como você falou sobre algumas questões, por exemplo, gastrointestinais, você tem lá aquela queimação no estômago, né? Já é um sinal, mas como que eu identifico, eu diagnostico que realmente eu tenho essa síndrome? Olha só. Tem que ter mais que um sintoma, é isso? Pode confundir, de repente? Pode. Na verdade, a coisa ela é tão delicada e precisa de tanto acolhimento que é o seguinte, ainda existe dificuldade do diagnóstico, porque 80% dos médicos brasileiros têm burnout. Ah, Sim. olha só. Sim. E o burnout, ele acontece especialmente em profissionais que não podem errar. Quais são eles? Médicos, enfermeiros, professores, jornalistas e sabe quem mais? Padres. Eu tenho, quando você diz, né, agora eu tenho falado sobre isso. Por enquanto eu não estou, né, empregada novamente, o que eu estou fazendo? Eu estou pesquisando e estou contribuindo para que outras pessoas não tenham. Né? Por quê? Porque se fala de tanta coisa. Você tem campanha de dengue todos os anos, você fala de Papai Noel todos os anos, então a gente tem que falar da nossa saúde mental, sim, com mais frequência e com mais acolhimento. Faz sentido, Fábio? Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que se você estiver sentindo uma dor com frequência, não vá jogando ela debaixo do tapete achando que não é nada. Porque se está surgindo, se tem alguma dor te chamando a atenção, significa que o seu corpo precisa de ajuda. Então, a primeira coisa é vá a um médico. Qual médico? Psicólogo, psiquiatra, um clínico geral, mas vá procurar ajuda, não sofra calado. E eu entendo que muitas pessoas têm preconceito de falar isso, não só no ambiente de trabalho, mas também com a família. Então, a primeira recomendação que eu daria seria procure ajuda enquanto você só está sentindo dor.
Porque a dor pode virar uma doença. E aí uma doença pode gerar um afastamento profissional. E aí do afastamento profissional você pode ser dispensado. Isso até a OMS ter reconhecido era feito muito na clandestinidade. Só que agora os médicos então reconheceram que a síndrome de burnout é originada dentro do ambiente de trabalho. Até a OMS reconhecer, esse diagnóstico, ele era atribuído a coisas muito abstratas. Poderia ser fora e tal. E agora não, agora os médicos dizem não. O empresário, a empresa, precisa só entender que cuidar dos talentos é cuidar da saúde financeira. Faz sentido? Então, a gente está falando de milhares de brasileiros que precisam de ajuda. Então, essa conversa, esse movimento só está começando. Agora, essas tecnologias, então, a conexão 24 horas, a gente sair do trabalho e não conseguir tirar a cabeça do trabalho por conta das mensagens instantâneas e tudo mais, isso tudo acaba sendo um peso a mais ali, né? Sim, você sai do trabalho, mas o trabalho não sai de você. Né? E aí, Fábio, olha só que curioso isso. Existem algumas características, né, para você que está nos assistindo, que quando você vai procurar um emprego são super recomendadas. Você tem que vestir a camisa, você quer um profissional responsável, comprometido, que entregue tudo. No meu ponto de vista, são características positivas. Aí, quando você tem burnout, o que dizem? Que é um profissional que vestiu demais a camisa, que é muito responsável, que sempre levou tudo a sério. É verdade. Olha que curioso. É toda sua. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não tem bandido, não tem vilão, não tem mocinho. O que tem é uma má interpretação sobre as novas jornadas de trabalho. Sair e continuar trabalhando no telefone vai te causar um preço. A fatura uma hora vai chegar, porque aí você vai deixar de usar aquele tempo para você, para descansar, para continuar conectado. Os médicos do Hospital das Clínicas da USP, do Instituto de Psiquiatria, aliás, eles fizeram recentemente uma palestra do divertimento à dependência, porque o acesso à internet causa dependência como o cigarro, como a bebida e como outras coisas. Porque em algum momento você transmitiu para sua cabeça que estar conectado... Ó, o telefone não é meu não, tá, gente? É da Dani. Então, estar conectado... Claro que a gente usa para ler as mensagens dos telespectadores. Estar conectado o tempo inteiro é importante e vai te trazer uma informação relevante e tudo mais. Então, por isso que você fica a todo momento buscando uma atualização, porque você não pode ficar fora de nada. Que loucura. Olha, agora eu só vou dizer para os meus coleguinhas de trabalho que quando eu saio daqui, eu silencio todo mundo. Final de semana vocês ficam todos silenciados. Jura que tá? você não segue? Eu amo vocês, mas eu também me amo. Ó, isso é perfeito. Que bom que você falou isso, sabe por quê? Quando as pessoas me perguntam, tá bom, então como é que nós vamos evitar o burnout? E eu adoro falar sobre isso. Encontrar limite no mundo sem limites. Nossa, mas isso é difícil? Não, a gente tem que tentar. Primeiro, em fazer uma pausa e uma atualização de identidade. O que é isso? Às vezes a gente está vivendo uma vida que não faz mais sentido ou que é de um sonho que você teve lá atrás, sabe? Não faz mais sentido. A atualização de identidade também vem em reconhecer que o seu corpo, ele também vai mudando a fisiologia ao longo dos anos. Então não adianta agora eu com 38 viver uma vida como eu tinha com 20 anos. 2 empregos, faculdade, escreve livro, etc. Você entende? Então essa atualização de identidade é fundamental para você poder fazer pausas mais frequentes e entender onde você está errando. Se você está dormindo menos para dar conta dessa agenda maior. Se você está comendo mal e mais rápido para dar conta dessa agenda maior. Se você está se medicando para dar conta de um trabalho que muitas vezes nem faz mais parte do seu sistema, entende? Então, a atualização de identidade. Segunda dica, aprender a dizer não sem culpa. A gente tem um pavor de dizer não, não é? E por quê? Tudo a gente quer fazer, quer aproveitar uma oportunidade e tudo mais, mas nem sempre vai dar. Então, você tem que se priorizar e colocar o limite. Mesmo num ambiente em que existe também a questão da armadilha da competência. Geralmente, nas empresas, as pessoas te retribuem trabalho com mais trabalho. Mais trabalho. Por exemplo, Dani, parabéns, adorei esse programa, então eu vou te dar mais um programa. Isso você vai acumulando função, você vai acumulando horas de trabalho. Ela sabe que eu tenho outro programa aqui também. É mesmo? Mas ó, já desliga o telefone, tá, gente? No final, então, né? Mas eu vivo, tá, gente? Quero só ver se ela vai desligar no sábado aqui para não responder. Faz um teste, depois você me Eu quero ver. Vamos às perguntas dos telespectadores? Claro. Ó, tá todo mundo participando. Quero agradecer o enorme carinho da sua audiência em todo o Brasil. Ó, são 9h28. Manda pra gente, o Thiago vai colocar aqui o nosso WhatsApp. 11 95033 6870. Elias Gomes, aqui de São Paulo,
tem uma questão muito interessante. Ele diz assim, ó, sou uma pessoa ansiosa e percebi que a minha rotina de trabalho tem me deixado mais ainda ansioso. A ansiedade é um dos sintomas da síndrome? Sim. Sim. Sabe que tem uma frase muito bacana de uma psiquiatra chamada Ana Beatriz Barbosa Silva. Ela é autora de vários best-sellers. E ela diz o seguinte: depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente e ansiedade é excesso de futuro. Elias, se você está sentindo ansiedade pela sua rotina de trabalho, provavelmente, tá? Eu não tenho aí mais informações, você deve estar preocupado em como realizar as suas funções. Porque o burnout também acomete pessoas que têm muitas funções e não têm os elementos necessários para dar conta daquilo. E aí ela vai se cobrar cada vez mais, ela vai ficar cada vez mais ansiosa, com medo da cobrança, por não dar conta daquele recado. Então, Elias, se você está sentindo essa ansiedade, primeira coisa, respire fundo, veja se está fazendo sentido toda essa rotina de trabalho e você vai ter que saber o que dá para eliminar. E uma conversa cordial, bacana, elegante com o seu chefe, às vezes pode ajudar muito. Às vezes a gente tem medo de falar com o chefe, mas ele vai me demitir. Não vai, se você lembrar para ele que você é um talento, que você está executando uma tarefa, né, que é muito importante, ou seja, às vezes uma pequena mudança no trabalho já resolve tudo. Às vezes nem é o trabalho que está causando tanto estresse, é o medo de falar com o chefe por algum motivo, né? A pessoa já fica toda encanada. Mas às vezes, Dani, é uma insatisfação no trabalho. Né? No meu caso, por exemplo, eu já estava há 2 anos pedindo ajuda por trabalhar na madrugada com sintomas físicos que já estavam no limite. E aí você pede ajuda, não tem. Então, essa insatisfação também gera um sentimento assim do seu corpo. Mas e agora? Entendi. Como é que a gente O faz? colega César Filho também passou por isso e também tirou essa questão. Ele teve que sair de uma emissora e ir para outra justamente por causa disso, né? Porque a madrugada também deixa a gente meio... Interfere, né? Interfere no ciclo circadiano. O ciclo circadiano é o nosso ritmo biológico que rege a produção de todos os hormônios. O nome é bonito. Lindo, não? Lindo. Fábio, olha só. Há 150 anos, antes, né, da gente ter a lâmpada elétrica como a gente conhece hoje, a gente acordava com o sol e dormia com a lua. É verdade. Pronto. Então, só há 150 anos nós estamos convivendo com este modelo. Isabela, mas antes tinha vela, tinha lamparina, tinha outras formas, né, de iluminação, mas não como essa que a gente conhece hoje. Sim. Olha, o Matheus Schumer, de São Paulo, ele falou assim: sinto os meus batimentos acelerarem toda vez que o despertador toca para eu ir trabalhar. Pode ser um sintoma da síndrome de burnout, isso? Depende. Como é que é o nome dele? Matheus Schumer. Matheus, a não ser que, na verdade, você vai ter que avaliar se isso é com frequência. Né? Por exemplo, se de final de semana, quando você não tem que trabalhar, se você não trabalha de final de semana nesse caso, se quando o despertador toca, dá essa taquicardia. Eu tive taquicardia, né? Porque era mais um pedido do meu corpo dizendo, para. Então tem que avaliar. Se isso está acontecendo há muito tempo, isso é importante, tá, gente? Para a gente não banalizar o burnout. Não é uma situação ocasional, momentânea, que vai gerar o burnout, não. São situações prolongadas de estresse muito intenso, em que te deixa numa situação penosa no seu corpo geral. Entendi. Aliás, a gente conversa muito sobre isso, né, Letícia? Aqui na Rede Vida, porque a gente acaba se colocando, às vezes, num ciclo que você não consegue sair mais e você tem que colocar o limite. Ó, tem uma outra pergunta muito bacana aqui, quero agradecer, tem pergunta do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Oba. Essa é do Alexandre de Oliveira. Ele está dizendo assim, olha, eu sinto muitas dores nas costas e nenhum médico descobre o que eu tenho. Eu fiz diversos exames e nada constou. Sou segurança e trabalho 12 horas por dia. Será que eu tenho a síndrome de burnout? 12 horas, segurança. Se ele fica na Provavelmente, mesma posição... será que ele trabalha de madrugada? Não sei. Então, faltou essa informação. Sabe por quê? Quando as pessoas às vezes me questionam, mas por que você não mudava de horário? Né? Como se às vezes só dependesse da gente. Não depende só da gente. E aí eu lembro que não são só os jornalistas que trabalham de madrugada. Os padeiros acordam mais cedo para fazer o nosso pão. Os porteiros cuidam da nossa casa, né? Eu sempre sou muito grata a todos eles, sempre lembro. Os frentistas de posto. Então tem uma multidão de brasileiros e de outras pessoas também em outros países trabalhando de madrugada. Isso vai ter um custo para a saúde? Sim.
pode aparecer a curto, a médio ou a longo prazo, mas vai aparecer ou para homens ou para mulheres. Mas para as mulheres, trabalhar de madrugada e à noite é pior do que para os homens. Neste caso, aí teria que avaliar se ele já está nessa rotina já há muito tempo e, além da dor nas costas, saber se tem outros sintomas. Repito, psicólogo, psiquiatra, clínico geral, o pastor, o padre, não importa, fale com alguém e vá procurar ajuda, porque uma dor recorrente não é bom sinal. É verdade. Olha, a Mara Rúbia de Taubaté, ela falou assim, por que ainda existe tanto preconceito das pessoas com relação à síndrome? Eu passo por vários sintomas e as pessoas riem, não me levam a sério. Mara, eu compreendo completamente a sua mensagem, porque a sua dor é a minha dor, é a dor de mais de 20 milhões de brasileiros. Por que eu falo 20 milhões de brasileiros? Olha só, a Organização Mundial da Saúde afirma que o Brasil é o número 1 no mundo em ansiosos, o número 2 em depressivos, só perde para os Estados Unidos, e o número 2 de estressados, só perde para o Japão. O que isso significa? Que são quase 20 milhões de brasileiros com sofrimento mental, ou seja, dores invisíveis. Uma ansiedade não tratada, uma depressão não tratada, um estresse não tratado, gera uma doença. Então, quando você está falando de uma dor invisível, até hoje causa muito preconceito. E não é só burnout, como eu falei, fibromialgia, dor na coluna, enxaqueca. E a gente tende a falar com a pessoa assim, mas não dá, tá com dor mesmo? Frescura. Por quê? É, não é? Porque a gente cresceu entendendo que um machucado sangra, é mais fácil de aparecer com a perna quebrada. Ai, coitada, né? Tá com a perna quebrada. E a gente ainda não olha para as dores invisíveis com o mesmo acolhimento que nós teríamos ao ver uma pessoa com o braço quebrado. Mas isso está mudando, Mara. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ignora os ignorantes, porque eles ainda não sabem o que pode acontecer com eles ou o que já está acontecendo. Ó, eu vou dar uma dica, então, para você que está em casa. Eu estou fazendo um tratamento que é muito legal, chamado microfisioterapia. Ah, já fiz, adoro. Demais, não é? Você fica tranquilo, você fica mais sereno, mais tranquilo. Até as pessoas aqui na TV falam, nossa, você está mais tranquilo. Porque assim, a gente tem que se cuidar, né? Agora, você tem um canal no YouTube que fala sobre a síndrome. Conta um pouquinho sobre esse seu trabalho no YouTube, vai. Na verdade, eu tenho, então, estudado sobre o assunto. Isso tem servido para que mais pessoas procurem ajuda. Então, pelo Instagram, Isabela Camargo Real, ali tem o caminho para vários ambientes em que as pessoas podem encontrar já algumas respostas. Nós temos o Dá um Tempo no YouTube e tem um e-mail chamado tratandoburnout@gmail.com, que é uma rede de apoio que eu tenho criado naturalmente, sem grandes divulgações, em que mais de 1.300 pessoas já me escreveram pedindo ajuda, contando suas histórias ou querendo entender que médico procurar. Então, só por isso a gente percebe que é preciso falar mais sobre o assunto. Muito bem, pra gente encerrar, então... Isabela Camargo Real no Instagram e Dá um Tempo no YouTube. Deixa aquele conselho para quem está nos assistindo, viu que tem algum sintoma ou se identificou com alguma coisa, qual é o conselho que fica? O principal recado é dizer o seguinte, a síndrome de burnout não é o fim, é apenas um freio. E se você está recebendo esse freio ou outro invisível, aproveite porque é uma oportunidade de recomeçar. E onde recomeçar, como recomeçar, não tenha medo, porque um talento custa. E quando as empresas começarem a entender isso melhor, tudo vai mudar. Agradeço o espaço, agradeço a Letícia, que tentou tanto fazer com que a gente desse certo nossas agendas. Gratidão a todo o pessoal. Eu desejo uma coisa só, saúde e limites, tá? Obrigada. Aprenda a colocar limites. Obrigada, Parabéns Isabela, pela sua coragem, é importante, né? A gente como comunicador, como formador de opinião, tem uma forte expressão com as pessoas que nos assistem. Parabéns, viu? Obrigada. Vamos em frente. Tá aí, então quem quiser conhecer um pouco mais, é só seguir no Instagram e no canal do YouTube, Isabela Camargo Real.